7, a partir do verso 17, nós vamos ler todo o capítulo 8 de Gênesis. Então a gente vai ler de Gênesis 7, versículo 17, até o final do capítulo 8. Nós estamos encerrando hoje a segunda parte sobre o livro de Gênesis. Já tivemos a primeira, cobrimos os 4 primeiros capítulos, agora estamos cobrindo os outros 4 capítulos. A gente vai ter muitas oportunidades para conversar sobre o livro de Gênesis, afinal de contas tem bastante capítulo lá, tem bastante história. Hoje a gente encerra a segunda parte do livro de Gênesis com o capítulo 8, melhor dizendo, do versículo 17 do 7 em diante. Todo mundo achou aí? Assim diz a palavra do Senhor: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, e tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira, e assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Ano 601, obviamente, da vida de Noé. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo:
não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que o Senhor nos edifique com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Amém. Esse é o texto de Gênesis, finalzinho do capítulo 7 até o capítulo 8, que retrata o dilúvio propriamente dito e o fim do dilúvio. A gente queria conversar sobre isso nessa noite. De certa forma, encerrar um ciclo aqui do livro de Gênesis. Na verdade, a gente teria que ler também o capítulo 9 para completar a história de Noé, mas a gente deixa isso para daqui a alguns meses, quando a gente fizer a terceira parte do livro de Gênesis. Mas, de alguma forma, a gente encerra um ciclo importante da história da humanidade com o texto que nós lemos hoje. Um novo mundo estava nascendo depois do dilúvio. Para pensar um pouquinho. Se você viajasse com a sua família e chegasse a uma terra distante, que não houvesse ninguém ainda ali, e você e a sua família seriam os responsáveis por colonizar aquela terra, você e sua família seriam os responsáveis por tornar aquela terra um lugar habitável. Se você e sua família fossem para uma ilha, por exemplo, com todos os recursos para ali naquela ilha, construir uma casa e começar a vida ali, qual seria a primeira coisa que você faria quando chegasse naquele lugar? Para pensar um pouquinho nisso. Você está com a sua família, veio de uma viagem muito desgastante, chegou no determinado lugar, você tem todos os recursos ali para poder começar aquele lugar. Vamos imaginar que o governo te deu aí para você levar no seu navio, ou sei lá, num trem ou no avião. O governo te deu todo o equipamento necessário para você construir a sua casa, para você fazer as coisas, te deu até ali um pequeno gerador de energia com combustível para bastante tempo, para você poder ligar a sua televisão, a sua geladeira, enfim. Você está com tudo no esquema para poder construir aquela casa e começar a colonizar aquele lugar. Para pensar, qual seria a primeira coisa que você faria nessas circunstâncias? Ah, pastor, se a viagem fosse muito cansativa, a primeira coisa que eu ia fazer era dormir, né? Ia chegar lá, ia tirar uma tora, né? Porque só a tora revigora, ou só a tora conduz à vitória. São um dos ditados militares, né, que a gente gosta muito. Tirar uma torinha, né, ali. Faria isso. Ah, pastor, eu dependendo da viagem, eu ia comer. Eu ia preparar uma refeiçãozinha ali. Ou se você é parecido comigo, talvez você dissesse, pastor, eu iria comer e depois dormir. Eu ia fazer essas duas coisas, ia unir um ao outro. Ah, pastor, eu ia ver se o gerador estava funcionando. Ia ver se o gerador estava funcionando para poder ligar a televisão, para ver qual canal pegava lá. Era isso que eu ia fazer. Ah, pastor, eu ia ver se tinha ali alguns quilômetros, alguém por perto com uma rede sem fio, wireless, para poder pegar a internet ali do lugar onde estava, ou se a minha rede de 3G do celular estava funcionando para acessar o Facebook, ou ainda acessar o Twitter, né? Hashtag cheguei, hashtag terra estranha, hashtag agora, né? Vamos colocar ali, eu cheguei ali. O que você ia fazer ao chegar nesse lugar completamente novo, completamente inóspito, com a missão de começar uma história ali? Noé e sua família se depararam com esse desafio, se depararam com essa circunstância. Só que era muito mais radical do que isso que nós estamos falando aqui, porque Noé e a sua família, quando se deparam com aquela terra seca, depois que o dilúvio acaba, eles, na verdade, não são uma família que vão começar uma história num determinado lugar. Eles são os únicos seres humanos sobre o planeta. Muitos estudiosos do texto bíblico, é provável que isso tenha sido falado no último domingo, muitos estudiosos discutem, será que o dilúvio foi local, será que o dilúvio foi universal, será que foi só numa determinada região, será que foi pelo mundo inteiro? Meus irmãos, a força com que o texto bíblico é narrado me parece indicar que se trata sim de um dilúvio universal, ou pelo menos um dilúvio tão grande a ponto de ter coberto todos os seres vivos que habitavam na terra. Então é provável que eles não tivessem espalhados por todo o globo terrestre, mas no lugar onde eles estavam, eles foram exterminados por aquele dilúvio. Diz o texto bíblico que mesmo as montanhas mais altas daquela região foram tomadas pelas águas. Quando Noé e sua família se deparam
com aquela realidade de uma terra seca, Noé e sua família são os únicos seres humanos vivos. E eles têm que construir um novo mundo a partir deles mesmos. A gente fala com muita propriedade que a gente carrega o DNA de Adão, não há dúvida nenhuma, Adão e Eva, né? Nós carregamos o DNA deles, mas nós também carregamos o DNA de Noé e de sua esposa. De certa forma, Noé é um novo Adão. De certa forma, Noé é uma recriação da humanidade. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas esposas, e o texto bíblico fala que saíram eles e suas famílias. Não é muito difícil imaginar que durante o tempo que eles ficaram ali na arca, é provável que tenha nascido algum neném ali, né? Então, de repente, a família cresceu ali durante aquele período, afinal de contas, foi mais de um ano ali, né? Então, deu tempo tanto de fabricar quanto de nascer, né? Então, Noé, seus filhos, Noé, sua esposa, seus filhos, noras e talvez seus netos saem dali para começar um mundo novo. E o que é que Noé fez? Qual foi a primeira coisa que Noé fez? Veja, eu estava lendo um texto essa semana e parei para refletir sobre isso. A gente conta a história do dilúvio para as crianças, não conta? Quase toda criança sabe a história do dilúvio. Como se isso fosse história de criança, irmãos. A gente está lendo um texto que fala que todos os seres vivos morreram, todos os seres vivos morreram. A gente está vendo o relato da ira de Deus. A gente está acostumado a falar de um Deus muito bondoso, que te pega, que te carrega no colo. Eu estava dando aula esses dias no seminário, falando sobre o Espírito Santo. Alguém levantou e falou assim, muita gente acha que o Espírito Santo é aquela coisinha fofa, docinho de coco. Eu falei, mas que bonito, nunca vi ninguém chamando o Espírito Santo de docinho de coco, né? A bondade de Deus é uma maravilha, meus irmãos, mas a ira de Deus é uma desgraça. O relato do dilúvio é o relato de um Deus irado com o pecado do homem. O relato do dilúvio é um relato de juízo. Depois de cerca de 1.600 anos da criação do mundo, depois de todo esse período de paciência e de mais 120 anos de quebra que ele deu, não foi isso que a gente aprendeu nos capítulos anteriores? Depois de mais 120 anos de quebra que Deus deu, exercendo sua paciência para ver se alguém se salvava, só Noé, sua esposa, seus filhos e noras resolveram entrar na arca. O restante do gênero humano era pecado puro, era corrupção pura. E nós vemos aqui o relato de um Deus irado que não comunga com o pecado e resolve exterminar toda a vida na terra. Meus irmãos, eu acho que isso não é história para criança não, viu? Já parou para pensar no terror dessa história? Conforme vocês viram na semana passada, quando a porta é fechada por Deus e a chuva começa a cair, e as pessoas desesperadas tentando entrar naquela arca, mas a porta foi fechada por Deus e não há mais maneira de entrar. E aqueles que têm dificuldade de locomoção, talvez os doentes, talvez os mais velhos, não têm como sair dos seus lugares e são os primeiros a morrer quando a enchente chega. E talvez os mais fortes e com a melhor condição correm para as montanhas, tentam sobreviver de alguma forma, mas uma hora a água chega ali também e eles morrem ou de fome ou morrem afogados naquele dilúvio. Aquela história, a história do dilúvio é uma história terrível da ira de Deus. Ô pastor, ainda bem que Noé era bonzinho, né? Ainda bem que Noé era alguém que não era igual aquelas outras pessoas. Meus irmãos, é verdade. Noé era um homem justo e íntegro, mas só era assim porque Deus o alcançou pela graça dele. Só por causa disso. Noé era igualzinho às outras pessoas. Prova disso a gente vai ver isso depois na outra parte do livro de Gênesis, que daqui a pouco, no capítulo seguinte, Noé já tá pecando já. Noé e os filhos dele. É igualzinho a gente. Mas foi alcançado pela graça de Deus, foi alcançado pelo favor de Deus, e por isso, por estar na arca, encontrou a vida, mesmo no meio da morte do dilúvio. E você, meu irmão, você já entrou na arca? Você já entrou na arca? Veio o dilúvio, 40 dias de chuva, muita chuva, como nunca eles tinham visto. A gente não sabe se existia algum tipo de chuva, não é possível dizer isso de maneira clara a partir do texto. Eu acredito, mas é uma opinião particular, que não havia chuva. A exemplo do que diz nos primeiros capítulos de Gênesis, era uma outra forma que havia na geografia anterior ao dilúvio, para que toda a terra tivesse a água necessária para as plantações.
A chuva foi uma novidade para eles, e 40 dias de chuva torrencial, sem parar, dilúvio geral. Depois 150 dias ali com aquele navio, aquela arca vagando. Veja, aquele navio não era um navio preparado como um veleiro, ou preparado para determinar a sua direção, sabe? Que tem aquele formato assim como a gente está acostumado a ver os navios, que aí ele fica ali, dá para você definir uma direção de acordo com a vela. Não, era um caixote. Se você olhar a arca, era um caixote aquilo ali, as dimensões. Foi feito para ficar ali no lugar onde estava e vagar. Quem dirigia aquela arca era Deus, ele quem pilotava, estava ali, vagando. Mais 150 dias ali, e de repente mais 150 dias começa a baixar a água. Tudo isso. Nessa brincadeira, mais de um ano ali. E aquela família dentro da arca, até que o dilúvio acaba, até que as águas baixam de uma vez. Deixa eu compartilhar com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, algumas lições sobre o fim do dilúvio, algumas lições sobre esse texto que nós acabamos de ler. Eu vou compartilhar 3 muito simples lições com você nessa noite. A primeira delas é: nós nunca estamos sozinhos no dilúvio. Nós nunca estamos sozinhos. Eu não sei se você já parou para pensar como é que foi esse período do povo ali na arca, mas não deve ter sido um negócio mais confortável não, irmão. Não sei se você imagina isso, tá? Imagina você ficar mais de um ano dentro de um lugar fechado, onde você só tem a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Ou você imagina do ponto de vista da nora, onde você só tem o seu marido, os seus cunhados e o seu sogro e a sua sogra. Imagina. Está sentindo, irmão? Não devia ser o lugar lá mais prazeroso do universo, né? E além disso, quem é que você tem perto de vocês? Bicho, dos mais variados tipos. Dos mais variados tipos. Meus irmãos, os primeiros dias talvez tenham sido até, passado aquela tristeza inicial, de perceber que os amigos tinham morrido, perceber que aquele velho mundo tinha morrido, talvez passado o choque dessa tristeza inicial, eles talvez pensassem, até que é legal, aqui tem um bichinho, olha o elefante ali, olha o leãozinho, olha sei lá o que, talvez fosse, meu irmão, imagina passado algum tempo, eu tenho uma poodle, irmãos, a Amidala, ela é bonitinha, ela deita ali do lado, ela senta do lado, aí, às vezes eu estou deitadinha, ela está deitadinha do lado, desse tamanhozinho, bonitinha, pastor. De repente sobe um cheiro, assim, do nada, um cheiro de pipoca queimada, sabe como é que é? Um bichinho desse tamanhozinho, irmão, bonitinho. Como é que sai um fedor daquele jeito ali, daquele bicho? Agora você imagina, você ficar mais de um ano ali com tigre, leão, elefante, meu irmão, mas com todo respeito, imagina pum de elefante, como é que deve ser? Um ano ali na arca, meu irmão, não devia ser um negócio muito agradável, não devia ser. As missões, dar de comer a todos aqueles animais, enfim, cuidar deles, não me pergunte como é que isso era feito, enfim, não era lá uma coisa muito agradável ali. E sabe o que eu começo a imaginar? Não sei Noé, creio que no caso de Noé não, mas eu começo a pensar nos outros familiares, passa o tempo, parou de chover, eles ouviram que parou de chover, só que nada acontece, eles continuam ali dentro, nada acontece, a água parece não baixar, e mesmo depois que a água vai baixando, eles continuam ali dentro, e não tem nenhuma informação de para onde ir, e talvez algum deles tenha pensado, Deus esqueceu da gente aqui nesse lugar, Deus esqueceu da gente aqui nessa arca, eu não sei qual é o destino pior, daqueles que morreram afogados, daqueles que morreram pelo dilúvio, ou nós que fomos abandonados para morrer aqui nessa arca com esses animais, eu não sei qual é o destino pior, Deus se esqueceu de nós. E o capítulo 8 começa dizendo, lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Meu irmão, nós nunca estamos sozinhos no dilúvio, nós nunca estamos sozinhos. Ainda que tudo pareça dizer o contrário, Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de nós. Às vezes nós enfrentamos chuvas torrenciais na nossa vida, muitas vezes nós enfrentamos tempestades terríveis, muitas vezes nós somos desafiados por situações para as quais nós não encontramos resposta imediata, e muitas vezes somos tentados a pensar, Deus esqueceu-se de nós. Muitas vezes a gente enfrenta tantas situações, e a única conclusão que a gente pode ter é essa, Deus se esqueceu.
Deus está olhando para outras pessoas, não para mim. Acredite, meu irmão, Deus nunca se esquece de nós. Lembrou Deus de Noé. Não é que Deus tinha se esquecido de Noé aquele tempo, e de repente lembrou. O que o texto está querendo dizer é, naquele momento, no momento apropriado, segundo a vontade de Deus, Deus decidiu fazer valer a aliança que ele tinha feito com Noé. E agora Deus diz, agora eu vou intervir para salvar meu filho Noé e todos os que estão com ele. Meus irmãos, é verdade, às vezes passam-se dias, semanas, meses, às vezes anos, e nós não vemos a resposta de Deus. Não é verdade? Para pensar um pouquinho. Quantas vezes a gente dobra o joelho ali, ó, dias, meses, horas, anos, décadas, segundos, tempos, e a gente não vê a intervenção de Deus. E a gente, ao perceber o silêncio de Deus, a gente acha, Deus não está lembrando da gente. A gente fica ali um ano, talvez muito mais do que um ano, dentro de uma arca, sem saber muito bem o que fazer, tendo que conviver com os animais e com todas as dificuldades que aquilo ali implica, tendo que se relacionar com aquelas mesmas pessoas todos os dias, sem ter nenhuma outra coisa para fazer. E a gente diz, por que Deus não fala conosco? Por que Deus está silencioso? Meus irmãos, já tive a oportunidade de falar isso aqui algumas vezes com você. Não confunda o silêncio de Deus com indiferença. Às vezes Deus se cala, às vezes Deus não dá a resposta que nós queremos, mas Ele nunca é indiferente a nós, nunca é. Deus sempre está atento de nós, Deus nunca se esquece de cada um dos seus filhos. O silêncio de Deus significa que Ele está aperfeiçoando e concluindo a sua obra, isso é o silêncio de Deus. A família muito provavelmente orava ali naquela arca, dizia, Deus, faça essa chuva acabar, e quando a chuva acabou, Deus, faça essas águas baixarem, Deus, permita que a gente volte para a terra de novo, e nada de Deus dar uma resposta. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava cuidando de um novo mundo que estava nascendo para Noé e para a sua família. Deus estava aperfeiçoando e concluindo a sua obra, enquanto fazia silêncio. Irmão, olha que lição poderosa isso. De repente hoje você vem aqui à casa do Senhor e você traz com você algo que tem colocado diante de Deus há tempos. De repente você vem hoje à casa do Senhor e há algo que você tem colocado diante do altar do Senhor há tempos e não recebe essa resposta do Senhor, e de repente você está pensando aí, por que Deus se cala? Por que Deus não fala nada comigo? Por que Deus não me responde? Sabe por quê, meu irmão? Porque enquanto Ele faz o silêncio, Ele está concluindo a obra que está preparando para você. Enquanto você passa pela situação de desafio, enquanto você passa pelo seu deserto ou pela sua tempestade, como você quiser chamar, Deus está aperfeiçoando e concluindo a sua obra. Nós nunca estamos sozinhos no dilúvio. Quando nós temos paciência diante de Deus, quando a gente espera, a gente está expressando a nossa confiança. Nós expressamos a nossa confiança quando esperamos com paciência o tempo de Deus. Tem algumas coisas interessantes nesse texto aqui. Você reparou que depois de todo aquele tempo, passou mais de um ano, finalmente parecia que já estava mais rasinho ali o lugar da arca, não é isso? E aí Noé começa a lançar aqueles emissários, não é isso? Solta um corvo ia e voltava, né? Ficava um tempinho lá fora, pum, voltava, nada. Depois lança uma pomba, a pomba vai, pum, e volta, com as patinhas molhadas ali, né? Depois de 7 dias ele vai, lança uma pomba de novo, e a pomba volta, agora com um raminho de oliveira ali com ela. Depois de mais 7 dias, lança a pomba e ela não volta mais. Então, enfim, ele estava em terra seca. E diz o texto que ele abriu a janelinha, não é isso? E viu ali, estou em terra seca. Meu irmão, imagina, você está mais de um ano dentro da arca, você viu que está em terra seca, você viu que agora dá para fazer, o que você ia querer fazer? Sair, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Imagina mais uma vez a nora de Noé, imagina, olha para a cara do sogro, a barba já devia ter crescido ainda mais, devia estar um padrão ali, Pablo, né? aquela barba ali, Pablo é figurinha perto de como devia estar a barba de Noé. Eu não aguentar mais a sogra, o sogro, eu quero sair, Noé sai. Porque teve um dia que Noé recebeu uma ordem, não foi isso? Qual foi a ordem? Noé, entra na arca, você e sua família, não foi isso? Noé estava esperando uma outra ordem. Noé, sai da arca.
Enquanto Noé não recebeu essa ordem, ele continuou lá dentro. Ele esperou com paciência o tempo de Deus. Quando a gente espera o tempo de Deus, a gente expressa a nossa confiança, a gente diz assim para Deus: Deus, eu sei que o Senhor ainda não agiu em meu favor da forma como eu creio que deveria ser, eu não entendo muito bem quais são os seus planos, eu gostaria muito que isso acontecesse, eu gostaria muito que eu tivesse esse emprego, eu gostaria muito que esse relacionamento já estivesse restaurado, eu gostaria muito que essa pessoa estivesse curada, eu gostaria muito que esse problema não existisse, eu gostaria muito de uma série de coisas, Senhor, mas eu vou esperar com paciência o seu tempo, porque eu creio que o Senhor irá agir em meu favor, não por causa de mim, mas por causa do Senhor, não porque o Senhor deseja de alguma forma me agradar, mas porque o Senhor é fiel à sua própria aliança. É tão bonito, né? A gente canta o hino Tu És Fiel, não é isso? O Deus fiel. E a versão antiga, você lembra, né? Dizia: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não era assim? Eu achei muito sábio quem fez a alteração da letra, né? Tu és fiel, Senhor, fiel assim, né? Sabe, é porque não é que ele é fiel a mim, ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à sua própria natureza, à sua própria bondade. Quando a gente diz: Deus, eu espero no Senhor, eu estou enfrentando a luta, eu estou enfrentando a aflição, mas eu espero no Senhor. Eu espero pacientemente no Senhor, até que Ele escute a minha voz. Isso é expressar fé e confiança, meu irmão. Eu estou dentro da arca, a situação não é aquela situação que eu queria, mas eu sei que no tempo do Senhor Ele vai dizer: agora você pode sair da arca, porque tem um mundo novo preparado para você. E deixa eu te dizer de maneira muito especial, talvez você esteja vivendo um momento da sua vida que alguma coisa de muito ruim aconteceu e você está esperando aquilo se reconstruir, mas demora e não acontece. Sabe, meu irmão, é assim mesmo. A destruição, ela chega rápido, a reconstrução é demorada. É assim mesmo, lembre-se disso, guarde isso no seu coração. Quantos dias durou o dilúvio? Quantos dias a chuva caindo? 40 dias. Quantos dias para as águas irem embora? Mais de ano. Destruição vem rápida, reconstrução é lenta e demorada. De repente você enfrentou um problema no seu casamento, algo que quebrou o relacionamento, que deixou ele caído no chão, e você acha que tudo vai se resolver de uma hora para outra, e você está numa agonia danada, porque você quer que tudo volte como antes, mas não é assim, para destruir é muito rápido, para reconstruir, meu irmão, demora. De repente, você traiu a confiança de um amigo seu, e você sinceramente se arrependeu, pediu perdão, disse: poxa, eu não queria que fosse assim, e você se irrita diante de Deus, porque a amizade não é como era antes, né? Meu irmão, para destruir é rápido, para reconstruir demora tempo. De repente você tomou uma decisão em algum momento da sua vida, dizendo: eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar, eu vou viver uma vida santa diante de Deus. E aí quando você vê, você tropeça e erra, e você se martiriza dizendo: Deus, eu estou errando de novo, eu prometi que eu não ia fazer mais isso. Meu irmão, a destruição, ela é rápida, a reconstrução é demorada. Mas acredite, a reconstrução é demorada, mas um dia essa obra termina, com a graça de Deus. Um dia essa obra termina. Sabe por quê? Porque você não está sozinho no dilúvio. Deus está ali com você. Deus está com você em cada momento. Enquanto a chuva cai, enquanto chuvas torrenciais caem, enquanto tudo parece se acabar. Você já viu quando chega aquela nuvem negra e pesada, assim, chega a dar medo? Eu lembro uma vez, eu era adolescente, eu estava num retiro de adolescentes, e eu lembro que era um lugar alto, numa região chamada Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, na região serrana, e o sítio era um lugar alto, assim, que dava para a gente ver o vale inteiro. Não sei quem já teve a oportunidade de ver uma situação assim, e eu lembro que estava um dia clarinho, né? E de repente, lá na pontinha do vale, começou a aparecer aquela nuvem. Eu estava com uma turminha conversando, era um pouquinho distante o lugar onde estava a galera, eu vi aquela nuvenzinha aparecendo, falei: que nuvem interessante aquela nuvem, meu irmão. De repente aquela nuvem começa a ficar um negócio maior, né?
e aquelas nuvens vêm chegando, sabe, igual filme de terror, vem chegando aquela nuvem para cima da gente. Falei, gente, o que é isso? Né? Meu amigo, quando a gente olhou, um tempinho que a gente parou para conversar, quando olhou de novo, já estava tudo preto e aquele negócio chegando ali. Sei que quando a gente danou para correr, a chuva pegou a gente no meio do caminho, né, cara? Era isso que a gente queria mesmo, a gente estava ali batendo um papo, né? A chuva pegou a gente no meio do caminho. Mas não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, como é assustador ver aquelas nuvens carregando consigo águas torrenciais, relâmpagos, é assustador isso. Acredite, meu irmão, ainda que a tempestade esteja assustadora, ainda que ela traga consigo o risco de tragédia, você nunca está sozinho no dilúvio, porque Deus está com você. Jesus Cristo, Senhor dos mares, aquele que acalma as tempestades, Ele estava com você no dilúvio, e ainda que a obra de reconstrução demore, porque Ele está com você, tudo novo vai se fazer na graça dEle mesmo. Você não está sozinho no dilúvio. Deixa eu compartilhar uma segunda lição com você. Deus sempre espera uma resposta nossa. Deus sempre espera uma resposta. Seja quando tudo vai bem, quando a gente já saiu da arca, seja quando tudo ainda está numa situação complicada, quando a gente ainda está dentro ali no meio daquela situação, Deus sempre espera uma resposta de cada um de nós. Porque Deus estabelece uma aliança com a gente, já conversamos sobre isso também, uma aliança, e uma aliança é compromisso de duas partes, não é isso, irmãos? Eu faço uma aliança com você, eu me comprometo com algumas coisas, você se compromete com outras coisas. Deus diz, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você mesmo no meio da tempestade, eu vou estar com você mesmo no meio do dilúvio, eu vou lhe proteger em cada um desses momentos, mas você também precisa se comprometer com algumas coisas, porque isso é aliança, isso é um compromisso de duas partes. Eu espero que você faça alguma coisa, diz Deus para nós. Deus sempre espera uma resposta nossa. Lembra a pergunta inicial que eu fiz aqui? Se você chegasse num lugar com a sua família para colonizar aquela terra, qual era a primeira coisa que você ia fazer? Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando Deus falou, pode sair agora, Noé, e ele saiu com a sua família? Qual foi? Ele constrói um altar e faz um sacrifício para Deus. Essa foi a resposta de Noé. A resposta de Noé foi voluntária, foi pronta, liberal e simples. Ninguém obrigou Noé a fazer isso, ninguém mandou Noé fazer isso, foi voluntária a oferta dele. Ele disse, Deus, eu saí aqui, eu quero oferecer esse sacrifício para o Senhor. Foi pronta a oferta de Noé, ele não esperou 2 tempos, ele saiu e foi logo fazendo aquilo, ele saiu e foi logo catando umas pedras para construir um altar. Foi liberal a oferta de Noé. Ele tomou dos animais limpos que estavam com ele, das aves limpas que estavam com ele, tomou aquilo ali. Uma possibilidade de tradução é que ele fez isso com todos os animais limpos que ele tinha reservado para aquele momento. Ele tomou aqueles animais e ofereceu em holocausto ao Senhor aquilo. Mas foi uma resposta simples também. Noé entregou ao Senhor aquilo que tinha nas mãos dele. Acho que dá para a gente pensar um pouquinho sobre o tipo de resposta que a gente tem oferecido para Deus também, não dá? O tipo de oferta que a gente tem oferecido para Deus. Não estou falando de oferta financeira, dessa eu vou falar um pouquinho mais tarde hoje ainda, né? Não estou falando de oferta financeira, não é disso. O tipo de oferta da nossa própria vida, de que maneira nós temos nos oferecido para o Senhor. A sua resposta para Deus tem sido voluntária, pense nisso, tem sido assim. Ou você é daquele tipo de pessoas que só faz quando o pastor chama a atenção, só faz quando alguém chama a atenção, só faz quando alguém te escala para fazer? Será que a tua resposta para Deus é voluntária? Será que você se oferece a Deus? Será que a sua resposta a Deus é pronta? É pronta a sua resposta? Ou você fica sempre esperando alguma coisa, sempre aguardando alguma coisa? A sua resposta para Deus é liberal. Você oferece a Deus livremente tudo aquilo que você tem, todos os seus dons, todos os seus talentos, ou você fica escondendo coisas, você fica segurando coisas, você fica segurando o seu tempo, você fica segurando o seu dinheiro, você fica segurando as suas habilidades, para quando chegar a pessoa certa, para quando chegar o momento certo. Meu irmão, seja liberal, ofereça tudo que você tem ao Senhor como resposta a Ele. Ah não, eu até posso fazer alguma coisa, mas com essa fulana presidente da SAF eu não quero não, só quando a outra foi eleita é que eu vou ajudar. Ah não, eu até tenho aqui uns talentos para poder utilizar, tenho algo para poder ofertar, mas enquanto
esse reverendo Christian for o pastor, enquanto tiver carioca pastor dessa igreja, eu não vou ofertar não. Já tem bastante tempo que eu não estou ofertando nada, né? A minha esperança é o pastor Fábio, esse sim é paulista. Então está ali, ó, eu guardo, não aguento mais. Às vezes a gente é assim, será que a sua oferta é pronta? Será que a sua resposta é pronta? Deus, eu estou aqui e quero te oferecer. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm frequentado a nossa igreja. Diga-se de passagem, meu irmão, você já parou para perceber quantas pessoas têm frequentado a nossa igreja? Quantas pessoas que não são membros da igreja têm frequentado a nossa igreja? Deus tem abençoado esse lugar e trazido crescimento a essa igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Hoje a gente estava numa conta rápida. Eu contei ali quase 20 pessoas que têm frequentado a igreja e não são membros da igreja aqui. Nós louvamos a Deus por isso. Bem, não são membros por enquanto, é óbvio, né? Mas a nossa classe de novos membros começa em maio agora, né? Então, vocês estão convidados aí a fazer a nossa classe. E eu tenho conversado com algumas dessas pessoas e tenho dito, meu irmão, fique livre para servir aqui. Fique livre para servir. Ah, pastor, eu era de outra igreja, estou vindo aqui, meu irmão, fique à vontade, fique em paz, você não precisa pedir carta para essa igreja, vem aqui o tempo que você quiser, fique livre para servir aqui nesse lugar. Porque Deus espera de nós uma resposta pronta. Deus não quer que a gente fique esperando, eu vou esperar ser recebido como membro, eu vou esperar ser nomeado para alguma coisa. Meu irmão, Noé saiu de lá e de bate-pronto ofereceu aquele holocausto ao Senhor. E o que eu acho bonito é a simplicidade dessa oferta. Às vezes a gente acha que para servir a Deus tem que fazer um negócio mirabolante, né? Pastor, agora eu vou servir a Deus. Vou mesmo? Vou. Estou pensando aqui, vou contratar 3 aviões com letreiros, aqueles que trazem letreiros, né? Venha, vai ser o primeiro. Na igreja vai ser o segundo. Da esperança vai ser o terceiro. Ainda vai vir um balão, pastor, depois com a foto do senhor fazendo assim, ó, para completar. Pensando em uma coisa simples, para divulgar aqui a igreja. Meu irmão, você não precisa fazer coisas mirabolantes para servir ao Senhor. Com a sua simplicidade, você pode responder à graça de Deus. Meu irmão, no meio do dilúvio, no meio da tempestade, Deus te preservou numa arca, Deus cuidou de você, você caminhava para a perdição, você caminhava para o inferno, e em Jesus Cristo você encontrou a salvação. Que resposta você dá para Deus, meu irmão? Que resposta você dá para Ele? A resposta de Noé foi voluntária, pronta, simples, liberal. E como é que deve ser a nossa resposta? Eu poderia dizer inúmeras coisas aqui. Eu quero apontar 4 possibilidades de resposta. Primeiro, você pode responder a Deus com a sua fé. Deus, eu creio que o Senhor vai abençoar esta igreja, eu creio que o Senhor vai abençoar o meu trabalho, eu creio que o Senhor vai abençoar a minha família, e mais do que isso, Pai, eu creio que eu vou ser um instrumento para que o Senhor faça isso, eu creio nisso. A sua fé pode ser uma resposta à atuação de Deus. Noé era um camarada assim, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando as águas foram baixando, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, muito provavelmente uma região da Armênia, muito provavelmente essa era a montanha na qual a arca repousou, e eu não duvido nada de que algum dia alguém encontre essa arca em algum lugar, não duvido nada, nenhum lugar na Bíblia está dizendo que essa arca não pode ser encontrada, seria um tapa na cara daqueles céticos que dizem que nada disso aconteceu, né? Na região da Armênia, naquelas montanhas, a arca parou ali naquele lugar. E Noé estava ali dentro. E talvez alguém tenha chegado para Noé e disse: Noé, meu filho, vamos lá, né? Vamos sair, o negócio está ruim aqui, já não aguento mais. Leão já deu cria, meu filho. Você imagina? É muita carne para esses leõezinhos todos aqui, né? Vamos, paizão, vamos sair daqui. Sem Cão e Jafé, as mulheres falando, né? A mulher é muito delegada, falando, Noé, em nome de Jesus, eu não sabia o nome de Jesus naquela época, né? Mas Noé, em nome de Yahvé, vamos sair daqui agora, já não aguento mais. Não aguento mais o quê, minha filha? Não aguento mais olhar para sua casa todo dia, eu preciso passear um pouquinho, ver umas árvores, algumas coisas, né? Mas Noé permaneceu firme, porque ele sabia que Deus iria dizer para ele que eles iam sair em segurança. Soltou um corvo, o corvo voltou. Soltou uma pomba, a pomba retornou. Noé esperou 7 dias, soltou a pomba novamente, a pomba voltou com uma folha de oliveira.
Noé espera mais 7 dias e solta a pomba mais uma vez e a pomba não volta para ele. Sabe o que é isso? Isso é um homem de fé. Ele continua dizendo, eu vou esperar mais 7 dias porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou esperar mais 7 dias porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou esperar mais 7 dias porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Mulher, vem cá, como eu disse, Deus fez alguma coisa. A pomba não voltou mais, agora é a hora de sair. Noé era um homem de fé, ele cria que Deus poderia fazer as coisas. Esse é o tipo de resposta que Deus espera de você. Meu irmão, você serve ao Deus vivo. Tudo pode acontecer quando nós servimos ao Deus vivo. Tudo pode acontecer, até um morto pode tornar a viver. Eu creio nisso firmemente. Eu estava algumas dessas semanas conversando com uns alunos meus, e nós estávamos falando sobre uma questão que é muito controversa, que é a contemporaneidade dos dons, se os mesmos dons que tinham na Bíblia ainda tem hoje em dia, se as mesmas coisas que aconteciam lá aconteciam hoje, e a gente estava conversando sobre isso, e um dos alunos levantou a mão e falou assim, pastor, talvez aqui na nossa realidade isso não aconteça, mas nos lugares onde o Evangelho está sendo levado pela primeira vez, algumas coisas sobrenaturais acontecem. E ele começou a contar alguns testemunhos que ele recebeu de um amigo dele que voltou do Oriente Médio, de uma região muito fechada para o cristianismo. Ele disse, pastor, uma menina morreu ali. E o povo sabia que esse meu amigo era crente, ele não se apresentava como missionário, ele se apresentava como funcionário de uma ONG, de uma organização ali, mas o povo sabia que ele era cristão, porque quando ele tinha oportunidade ele testemunhava de Jesus Cristo, e ali numa aldeia muçulmana daquela, uma criança morreu. E no meio do desespero, alguns aproveitaram aquela oportunidade para colocar em descrédito a fé desse meu amigo. E falaram, vem cá e ora pela minha filha. Quando falaram, vem cá e olha pela minha filha, ele achou que a menina estava doente. E ele foi todo pimpão. Quando ele chega lá, a menina está morta. Ele disse, Deus, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer agora? A menina está morta, né? E ele olhou para os pais da menina, aquele misto de esperança, tristeza e raiva, e olhou para aqueles todos que estavam ali. Ele fez uma oração dizendo, Senhor, o Senhor é o dono de tudo, da morte e da vida. E essa é uma grande oportunidade para que o teu nome seja glorificado. Se for servido ao Senhor fazer essa obra aqui, ressuscita essa menina. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquela menina que estava morta voltou a viver. Isso não foi lido num livro, isso não foi ouvido numa história da internet, foi testemunhado pela pessoa que passou por isso. Milagres assim, ainda hoje, nos lugares inóspitos, lugares onde o Evangelho tem chegado, para testemunhar que o Deus pregado é o Deus verdadeiro, milagres assim ainda são feitos hoje. Eu não sei se Deus vai fazer isso com você, porque Deus é soberano e Ele decide o que Ele quer fazer e a hora que Ele quer fazer. Eu não sei se Ele vai fazer isso com você, o que eu sei é que Ele pode fazer na hora que Ele quiser. E você precisa crer, essa tem que ser uma resposta à atuação de Deus. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer uma mudança na minha vida, eu creio que o Senhor pode fazer uma mudança na minha família, eu creio que o Senhor pode fazer uma mudança no meu trabalho, eu creio que o Senhor pode fazer uma mudança na minha igreja, e eu creio que o Senhor pode começar a fazer isso já. Eu creio nisso. Fé é uma das respostas que você pode dar a Deus. Uma outra resposta que você pode dar a Deus é a adoração. Você sabe muito bem, meu irmão, que o sacrifício no contexto do Antigo Testamento é uma forma de adoração, você sabe disso. E é por isso que o Novo Testamento nos convida a oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Ou seja, o culto que nós fazemos, quando nós nos encontramos aqui para cultuar a Deus, nós estamos oferecendo a Ele sacrifícios espirituais. Nós estamos adorando a Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Ele adorou a Deus. Ele reuniu a família e falou, minha esposa, meus filhos, minhas noras, talvez meus netos, bichinhos que estão aqui também. Ele falou o seguinte, nós estamos saindo da arca aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um culto a Deus. É a primeira coisa. Tem piano aí para fazer prelúdio? Não, não tem não, Noé. Então tá bom, então vai ser sem mesmo. Vamos começar aqui, vamos fazer um culto a Deus. Noé respondeu aquilo que Deus tinha feito a ele com adoração, com culto prestado ao Senhor.
Eu acho uma coisa tão linda, porque Noé não tinha um livro que dissesse para ele como é que ele tinha que fazer as coisas. Depois, mais tarde, as pessoas tinham um livro, não é isso? O livro de Levítico dizia lá como é que era, Deus tinha dito através de Moisés como é que as coisas iam funcionar. Noé não tinha isso. Muito provavelmente, em algum momento, Deus já tinha revelado como é que ele queria que fosse feito o culto naquela época, no Antigo Testamento. Você se lembra disso? Deus mostrou lá no Jardim do Éden, lembra? Lá no início do ano que a gente conversou sobre isso, quando o homem e a mulher caíram, lembra disso? Quando Adão e Eva caíram, o que Deus fez? Você se lembra? Deus matou um animal para poder, com a pele, com o couro, perdão, daquele animal, fazer as roupas para Adão e para Eva. Você se lembra disso? Com isso, Deus estava querendo ensinar uma lição. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um animal vai ter que morrer para pagar o preço do seu pecado em substituição a você. Depois Deus deu uma dica mais uma vez dessa lei espiritual, quando Caim e Abel ofereceram as suas oferendas ao Senhor. Você se lembra disso? Ainda não estava muito claro o que era para cada um levar. Caim levou uma porção de fruta, não é isso? Vamos lá, gente. Sim ou não? Levou lá banana, maçã, levou lá uma porção de coisa. Couve, alface, levou aquele negócio inteiro lá, cheio de vegetais. Bom, colocou ali. Abel levou o quê? Levou um cordeiro, um sacrifício animal ao Senhor. E diz o texto bíblico que Deus se agradou da oferta de Abel, não é isso? Não é porque Deus não gostava de Caim, não é porque Deus não gostava dele, porque Deus estava querendo ensinar uma lição. Abel, Caim, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Algum animal vai ter que morrer por causa do pecado de vocês. Ao longo dos tempos, Deus já tinha se manifestado assim, Noé já devia ter aprendido isso, e de alguma forma ele percebeu que precisava construir um altar, e que precisava oferecer sacrifícios a Deus, adoração. É assim que você tem respondido a Deus, meu irmão? Você anseia por chegar ao domingo para vir à casa do Senhor e cultuar o seu nome? É assim? Eu anseio para vir à casa do Senhor, eu anseio para louvar a Deus, eu anseio por louvar a Deus, por adorar a Deus. Ou você é daquele camarada que no primeiro jogo que está passando ali na televisão, você já fica em casa, tem que esperar o jogo, não vou poder ir hoje, tem alguma coisa mais importante para fazer. Que tipo de pessoa é você? Você anseia por adorar a Deus, você quer fazer da sua vida uma vida de louvor ao Senhor, esse lugar faz sentido para você, essa experiência que nós temos aqui é significativa para você, meu irmão. Deus está aqui presente nesse lugar. Isso é algo fantástico. Os nossos olhos não podem vê-lo, mas os nossos olhos espirituais podem contemplá-lo. Deus está presente aqui nesse lugar. Eu anseio por estar na presença de Deus, eu anseio por adorá-lo. Essa é uma resposta que eu dou à graça de Deus. Uma terceira resposta que Deus espera de nós: o arrependimento. O tipo de sacrifício que Noé fez é chamado de holocausto, não é isso? Holocausto é o que está na sua Bíblia. Holocausto é aquela oferta queimada de que fala o texto de Levítico. E não sei se você se lembra disso. A oferta queimada é: um animal era morto, era colocado naquele altar, o fogo era lançado sobre ele, até que todo aquele animal fosse queimado. Tinha outros sacrifícios que os sacerdotes gostavam mais, né? Porque ele podia pegar um pedaço, tirar um pedacinho da carne, ele comer aquela coisa toda. A oferta queimada não. A oferta queimada, ela toda ia queimada ali. Você sabe qual era a função da oferta queimada? O texto de Levítico nos ensina isso. O holocausto era feito para a remissão de pecados. O sacerdote colocava aquele animal morto, confessava os seus pecados e os pecados do povo, e dizia: Deus, que esse animal substitua as nossas vidas. Ah, pastor, mas que coisa estranha, por que um animalzinho tinha que morrer? Lembre-se, meu irmão, o animal era apenas um símbolo de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Aqueles animais eram símbolos que apontavam para Jesus Cristo, que viria de uma vez por todas fazer o sacrifício que pagaria o nosso pecado. Quando eles queimavam aquele animal como sacrifício, eles estavam se arrependendo diante de Deus. Essa cena não é uma cena tão bonita quanto talvez você esteja imaginando.
Você lembra que quando os animais foram colocados na arca, diz o texto bíblico que eles foram de 2 em 2. Mas fala que alguns animais, os animais limpos, tinha mais um grupo de animais que foram com eles. Os animais limpos. Havia já essa distinção entre animais impuros e animais limpos. Sabe por que esses animais foram a mais? Porque quando eles saíram de lá, uma oferta deveria ter sido dada a Deus. E era isso que Noé estava fazendo. E não é uma cena tão bonita quanto você deve imaginar. Como sacerdote de sua família, Noé mata aqueles animais e confessa os seus pecados diante de Deus. Deus, o Senhor me preservou, o Senhor exterminou toda a raça humana por causa do pecado, mas eu não mereço estar aqui porque eu sou pecador, Senhor. Perdoa o meu pecado. E queima aquele animal. O Senhor exterminou toda a raça humana, mas a minha família não merecia estar aqui porque nós somos tão pecadores quanto aqui está, Senhor. Recebe esse animal como substituição pelo meu pecado. Arrependimento. Você tem dado essa resposta a Deus? Você tem se arrependido dos seus erros, do seu pecado? E por fim, a quarta resposta: obediência. Essa é a marca de Noé aqui. Eu volto a dizer, meu irmão, esse cabra ficou mais de 1 ano dentro daquela arca. Ele já sabia que estava tudo seco. Ele já tinha visto que a pombinha nem voltar mais tinha voltado. E ele saiu da arca? Não. Sabe por que ele não saiu da arca? Porque ele estava esperando que Deus dissesse uma coisa para ele. Versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé estava esperando uma ordem de Deus, porque Noé era obediente. Ah, pastor, esse emprego não é para continuar lá não. Por quê, meu irmão? Porque, pastor, as pessoas falam muito mal de mim ali naquele emprego, eu não aguento mais, eu vou sair, não é para continuar ali. Meu irmão, você já orou, já perguntou a Deus qual é a opinião dele? Só saia dali quando Deus disser para você: pode sair, meu filho. Ah, pastor, está muito difícil esse ministério aqui na igreja, eu não aguento mais, eu estou cansado. É muita luta, pastor. As pessoas falam mal do nosso trabalho, a gente chama as pessoas não vêm. A gente vai lá, se oferece para fazer e sempre tem um ou outro com a língua solta, falando mal. A língua já está queimando no caldeirão 15, aquele muito quente lá do inferno, porque vive falando mal de mim. Eu tento fazer as coisas e as pessoas falam isso: pastor, eu não quero mais continuar à frente desse ministério. Meu irmão, um dia Deus falou para você: entra nesse ministério. Você só pode sair quando Deus falar para você: saia desse ministério, porque senão você está pecando contra Deus. Ah, pastor, eu estou aqui nessa igreja, eu vim para cá, mas eu estou a fim de sair. Eu estou a fim de sair porque as pessoas falam muito mal de mim. Ou as pessoas não falam bem de mim, né? Às vezes tem um motivo ou outro, né? Eu queria ser elogiado, ninguém me elogia. Ou ao invés disso, as pessoas só falam mal de mim. Pastor, eu quero sair dessa igreja porque o senhor é feio, o senhor tem um nariz muito grande. É uma mentira. O fato de eu ser feio, que eu tenho um nariz grande é verdade, mas eu sou uma pessoa linda. Minha esposa sempre me diz isso. Eu não quero, não aguento mais o senhor, pastor. Aí quando o negócio estava ruim, porque tinha um senhor, ainda veio pastor Fábio, aí piorou mais ainda. Não quero sair dessa igreja, não aguento. As coisas não são do jeito que eu queria. Meu irmão, um dia Deus disse para você: entra nessa igreja. Você só pode sair daqui quando Ele falar: saia dessa igreja. Se você fizer isso sem Ele mandar, você está pecando contra Deus. Eu digo isso sem medo de errar. Obedeça a Deus. Escute a voz de Deus. Eu estou em crise no meu casamento, pastor. Não aguento meu marido. Pastor, o senhor não conhece meu marido. Não aguenta aquela raça. Então a única solução é o divórcio. A única solução é a separação. Meu irmão, um dia, você ouvindo ou não, Deus falou para você: entra nesse casamento. Você não pode sair dele enquanto Deus não disser para você: saia desse casamento. E sabe quando é que Deus vai dizer isso para você? Nunca.
Ah, eu quero sair desse casamento. Ah, eu quero sair dessa igreja. Ah, eu quero sair desse ministério. Não é assim, meu irmão. O que você precisa fazer é: Senhor, abençoa esta igreja para que eu sinta prazer de estar ali. Senhor, abençoa o meu ministério para que ele dê frutos e eu sinta prazer de estar ali. Senhor, abençoa e restaura o meu casamento para que ele me dê prazer e eu queira continuar ali naquele lugar, porque eu não saio daqui enquanto o Senhor não mandar. Essa deve ser a sua posição. O que Deus espera de você é obediência. Olha, eu sei que a chuva já acabou, mulher. Eu sei que a chuva já acabou. Eu sei que a pombinha nem voltou. Meu filho, sem cão, jafé, mulherada, bichinho. Eu sei que vocês estão agoniados aqui dentro. Mas um dia Deus falou: entra na arca. Eu só saio daqui quando Ele falar: sai da arca. E sabe o que é melhor? Um dia Deus falou: eu preparei tudo novo para você. Pode sair agora. Eu quero encerrar a nossa conversa de hoje compartilhando uma terceira lição com você. Quando eu leio a história do fim do dilúvio, eu percebo que nós vivemos o tempo da graça, mas o juízo virá outra vez. Eu queria ter uma coisa mais bonita para dizer para você hoje aqui, eu queria ter uma coisa talvez mais agradável para dizer hoje aqui, mas essa é a palavra que o Senhor quer que você escute. Nós vivemos o tempo da graça, mas o juízo virá outra vez. Mas pastor, no final do texto Deus promete que Ele não vai tornar a ferir todo vivente, que não vai deixar de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Presta atenção no verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra. Sabe por quê? Porque um dia essa terra vai acabar. Se você continuar lendo um pouquinho o capítulo 9, o capítulo seguinte de Gênesis, Deus faz uma promessa, uma aliança com Noé. Quando apareceu o arco-íris, não é lindo isso? Aparece o arco-íris, Deus diz: sempre que você olhar para esse arco, você vai lembrar da aliança que eu fiz com você, Noé. E a aliança que eu fiz com você diz que eu nunca mais vou destruir essa terra com água novamente. Amém? Ele prometeu que nunca mais ia destruir essa terra, meu irmão, com água. A segunda carta de Pedro diz que haverá um juízo com fogo e essa terra será consumida pelo fogo. O mundo não será mais destruído pelas águas, mas será refeito pelo fogo. A palavra do Senhor diz isso. Meu irmão, enquanto nós vivemos o tempo da graça, há a possibilidade da redenção. 1.600 anos a humanidade viveu antes do dilúvio, mais ou menos isso. E quando Deus deu a ordem para Noé construir a arca, ainda mais 120 anos foram dados. E quando a arca terminou de ser construída, ainda mais 7 dias foram dados. Deus nos dá o tempo da graça, mas esse tempo da graça não durará para sempre. Eu não sei quando, meu irmão, não sei quando, ninguém sabe, mas um dia o juízo de Deus virá sobre essa terra, um dia ele virá. A palavra do Senhor ensina isso. A palavra do Senhor ensina que há uma conexão entre o que aconteceu na época de Noé e o que acontecerá em algum dia. Nos capítulos 24 e 25 de Mateus, Jesus Cristo fala sobre isso. E ele diz: assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá quando vier o Filho do Homem. O próprio Jesus está fazendo uma conexão entre o que vai acontecer nos últimos dias e o que aconteceu nos dias de Noé. Jesus Cristo falou isso. Naqueles dias o mundo foi consumido pela água, e o apóstolo Pedro ensina na sua segunda carta que nos dias do Filho do Homem, o mundo será consumido pelo fogo, o juízo de Deus virá outra vez, porque a história do dilúvio, assim como todo o livro de Gênesis, não é uma história que conta o passado, mas é uma história que também nos aponta o futuro. A história de Noé não é apenas informação sobre o que aconteceu no período antes do dilúvio, mas é uma lição de Deus para nós agora. E Deus está dizendo: a minha paciência não dura para sempre. Nós falamos sobre isso alguns domingos atrás. Não tente a paciência de Deus. A paciência de Deus é grande, a longanimidade do Pai é enorme, mas ela não é infinita. Enquanto vivemos o tempo da graça, há a possibilidade de redenção. Buscai o Senhor enquanto
se pode achar. Nós vivemos esse tempo hoje. O seu Deus pode ser achado hoje. Mas como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço então para encontrar a redenção? Como é que eu faço, pastor, para encontrar esse caminho? Como é que eu faço, pastor, para poder chegar até lá? Meu irmão, o único caminho para a redenção é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Quer uma dica? Aqui, ó. Dica para ler o Antigo Testamento, tá bom? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para ler o Antigo Testamento. Porque tem umas coisas meio... O Antigo Testamento tem um negócio meio mata bichinho, não é isso? Aquele sangue escorrendo, são umas coisas meio, né? Queima e guerra. Tem pessoas que têm dificuldade para ler o Antigo Testamento. Dica, pode dar várias dicas, mas uma dica aqui importante. Se aparecer um sacrifício no Antigo Testamento, lembra de Jesus, na hora. O que será que esse texto está querendo ensinar a respeito de Jesus? Noé mata os animais em sacrifício, não é verdade? Mata aqueles animais. O que será que esse texto está querendo ensinar a respeito de Jesus? Olha para a sua Bíblia aí. Diz o texto bíblico, no versículo 20: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. No verso 21 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. E ele continua a falar. Percebe o que aconteceu? Noé faz um sacrifício, e diz o texto, é óbvio que a gente já conversou sobre isso, antropomorfismo, né? Deus não tem nariz para poder cheirar, mas diz o texto que como que Deus tivesse cheirado, aspirado o cheiro suave daquela oferta, e disse para Noé: Noé, um sacrifício foi feito aqui, você tem o perdão, você tem a minha graça. Sabe, se você olhar o texto da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Um sacrifício foi feito ali, aquilo foi como aroma suave para Deus. Você acha que é por causa daquele bichinho que Noé recebeu graça? Você acha que foi por causa daquele bichinho que Noé recebeu o perdão de Deus? É porque um dia alguém iria morrer por nós, o próprio Deus feito homem, Jesus Cristo, e esse sacrifício foi aceitável a Deus. O único caminho para a redenção é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a redenção. O Deus que se fez homem e morreu por mim e por você, Ele é o único caminho para a redenção. E deixa eu te dizer, hoje Jesus Cristo diz isso para você. Se você quer encontrar a salvação, se você quer encontrar a redenção, se você quer ver uma mudança na sua vida que começa de dentro para fora, você precisa ir até Jesus. A gente vem falando nesses últimos domingos, Jesus é a arca. Você precisa ir até Ele, se você quer se ver livre da destruição. E Jesus Cristo te convida hoje. Diz: vem a mim, vem à fonte para saciar a sua vida. Eu termino aqui essa minha conversa lembrando de uma ilustração feita por um pastor chamado Vernon McGee, muito interessante. Diz que ir a Jesus depende do tipo de pássaro que você é. Você é um corvo ou você é uma pomba? O Vernon McGee pega esses dois animais, essa situação pela qual Noé passou, para ilustrar um pouquinho sobre a nossa natureza. Noé primeiro mandou qual animal? O corvo. E diz o texto que o corvo ia e voltava, não é isso? Ia, ficava um tempinho e voltava. Sabe o que o corvo encontrou lá fora quando ele saiu? Já tinha secado? Não. O que o corvo encontrou lá fora? Você imagina? Irmão, para pensar. O que você imagina que estava boiando naquela água? O texto bíblico ensina que todos os seres vivos morreram. Todos eles morreram. O que aquele corvo encontrou lá fora foi carcaça de animal morto. E sabe o que aquele corvo fez? Ele fez a festa, porque corvo adora animal morto. E aquele corvo ficava lá, indo e voltando. Ele não queria nem voltar para a arca, ele queria ficar ali, passeando.
Depois Noé lança qual animal? Uma pomba. O texto bíblico diz que a pomba foi, e o que aconteceu? Ela voltou. Diz o texto que ela voltou porque ela não tinha lugar seco para recostar os seus pés. Onde ela achava descanso? Na arca. E ela vai de novo, e o que ela faz? Ela volta, porque enquanto Deus não reconcilia a humanidade com a terra, ela não encontra descanso a não ser ali na arca. Não é à toa, meu irmão, essa palavra descanso não é uma palavra à toa. Diz o texto bíblico, Gênesis 8, versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A arca descansou sobre as montanhas de Ararat. Que tipo de animal é você, meu irmão? Que tipo de pássaro é você? Um corvo ou uma pomba? O corvo sai e ele quer ficar ali, no meio da desgraça, no meio dos animais mortos, no meio do mundo fétido, podre. A pomba não. A pomba não encontra descanso a não ser na arca. De repente você vem aqui, mas o que você está querendo é que termine esse culto logo, para você voltar para a sua vida, para você viver as suas coisas, porque é lá que você gosta de estar. Você gosta de estar lá fora da presença do Senhor, você gosta de estar lá fazendo as coisas que você quer fazer. Isso é a nossa natureza. Você é um corvo, meu irmão, você gosta de ficar ali, nesse mundo morto. Mas se você é uma pomba, você não acha descanso a não ser na presença de Jesus. Você quer voltar para a arca. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Primeiro, nós nunca estamos sozinhos no dilúvio, nunca. Deus está conosco, preparando a restauração para nós. A gente nunca está sozinho. Segundo, Deus sempre espera de nós uma resposta de fé, adoração, arrependimento e obediência. Ele sempre espera isso da gente. Terceiro, nós vivemos o tempo da graça, mas o juízo virá outra vez e somente Jesus nos livrará do juízo. E por isso eu pergunto, que tipo de pássaro é você? Você é o corvo? Você é a pomba? Você quer viver ali vagando no mundão, no meio da morte que esse mundo traz para nós? Ou você já percebeu que só encontra descanso e repouso na arca que é Jesus?